Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Romanos capítulo 6, por favor. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele para o batismo, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glória a Deus. Pai, Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua santa e linda palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que temos, Senhor, de estar aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, para Te render cultos, ações de graça e para, Senhor, ouvirmos, Senhor, a Tua palavra. Nos fala, Senhor, de forma individual, a começar, Senhor, na minha pessoa e nos enche, Senhor, com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós vivemos um mês em que o tema do mês é santidade. E eu estava pedindo a Deus uma palavra para falar aos irmãos e que começasse falando a mim nessa manhã de domingo. E estudando em casa, Deus me apresentou essa palavra que é linda. Sabe, é importante a gente entender o contexto. Paulo falava à igreja, aos crentes, aos santos que estavam em Roma. E lembrava aqueles irmãos, queridos irmãos, que não bastava apenas dizer-se cristão. Não é suficiente, pois, apenas saber que existe um Deus, conhecer a Cristo. Não é suficiente, pois, pertencer a uma comunidade evangélica cristã. É necessário uma vida de santidade. Paulo lembra aos irmãos de forma muito contundente, quando ele diz assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Permaneceremos no pecado? Ele fala de forma muito clara que vida cristã é uma vida que requer uma novidade de vida. Ele diz de forma muito clara: é necessário que você viva uma nova vida em Cristo. É necessário que haja uma mudança na sua vida. E eu daria ao tema dessa minha reflexão de hoje, andando em novidade de vida, que é exatamente o que ele diz no verso 4. Pois assim, andemos nós em novidade de vida. Essa mensagem ecoa desde aquela época em que foi escrita essa carta, como ecoa hoje. Permaneceremos, pois, no pecado, queridos? Como, pois, andar em novidade de vida? A primeira resposta eu encontro no texto, que ele diz de forma muito clara. Olha a pergunta de Paulo: como, pois, permaneceremos no pecado? Paulo está falando a crentes. Paulo não estava falando a incrédulos. Paulo estava falando a uma igreja estabelecida em Roma, irmãos que já tinham tido um encontro com Cristo, por isso ele os chama de santos, e fala de forma muito clara: como podem, como se ele estivesse fazendo essa pergunta: como podem vocês agora, que se dizem crentes, permanecer no pecado? Então, como, pois, andar em novidade de vida? Primeira grande lição: é necessário combater o pecado. É necessário combater o nosso eu, o nosso instinto pecaminoso. Não adianta dizer-se crente. Não adianta frequentar um culto. Não adianta frequentar uma célula. Não adianta você participar de todos os cultos da igreja. Sua vida não vai mudar se você não decidir combater o seu eu pecaminoso. Olha o que é que diz a palavra do Senhor em 1 João. Ela diz de forma muito clara. Diz assim, que se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos, e em nós não está a verdade. O que é que mudou na sua vida desde que você conheceu a Cristo? Seja sincero. O que é que mudou? Apenas o local que você frequenta?
aos domingos de manhã, ou uma quarta-feira, ou um dia de célula? O que é que mudou na sua vida? Quando Deus olha para a sua e para a minha vida, o que é que Ele realmente vê? A marca de um novo nascimento é a marca da regeneração, da luta contra o pecado. Sabe, queridos, o grande problema hoje, a grande luta da igreja, é que nós nos acostumamos, muitas vezes, com o pecado. E começamos a relativizar o pecado. E isso é tão sério que, de repente, nós nos vimos capazes de frequentar um culto no domingo de manhã, levantar as mãos, orar, e achar que a vida, que nem tudo é pecado. Cara, que isso era lá atrás, hoje o tempo é outro, hoje o tempo mudou. Vá, adianta a sua Bíblia para Romanos 12, vamos só um pouquinho mais na frente, Romanos 12. É o mesmo Paulo falando daquela igreja. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo lembra aqueles irmãos o amor de Deus para com eles. Porque o amor constrange. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, que vocês vivam de forma digna do Evangelho. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, queridos, a palavra que conformar quer dizer tomar a forma. E essa deve ser a nossa grande luta. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Ainda que você não entenda isso de forma muito clara, você e eu fomos chamados, como cristãos, a marcarmos a diferença na terra. Você e eu fomos chamados, aonde nós estivermos, as pessoas nos olharem, até criticarem, mas entenderem que nós somos diferentes. Não porque nós somos melhores, mas porque nós servimos a um Deus que é todo-poderoso e que requer de nós santidade. Aí Paulo fala, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, como se estivesse dizendo que vocês não compreenderam o sacrifício que foi feito por vocês. Já que eu gastei tantas palavras, eu vou agora apelar. Olhem para o sacrifício que foi feito e vejam que não é possível viver do mesmo jeito. Peço a vocês que vivam de forma agradável a Deus. Peço a vocês que vivam de forma que sejam como sacrifícios vivos. Porque ser cristão nessa terra é negar-se a si mesmo. Está lembrado do que disse Jesus? Quer me seguir? Jesus foi muito claro. Jesus nunca constrangeu ninguém. A mensagem é muito clara, ele disse, quer me seguir? Eis a proposta, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua própria cruz e siga-me. É uma decisão sua. Só que eu quero dizer que ninguém que carrega uma cruz passa desapercebido. Ninguém que carrega uma cruz passa desapercebido. Se você está passando desapercebido, é hora de você refletir se você de fato está carregando a cruz que Jesus determinou que você carregasse. Mas Paulo diz, não vos conformeis, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe, querido, uma das maiores lutas nossas é não nos acostumarmos com o mundo, com o pecado. E não relativizarmos o pecado. Pecado é pecado. Não há meio termo. Não há meio termo. A Bíblia é muito clara. A gente tende a qualificar espécies de pecado, como se pecado fosse apenas homicídio. Mas a Bíblia diz que se a gente desejar o mal contra o irmão, a morte dele, nós somos homicidas. A gente tende a apontar o dedo apenas àquele que adulterou e que largou a família. Mas a Bíblia diz que a gente deve controlar os nossos pensamentos, porque é aquele que olhar para a mulher, para o esposo da outra e desejar cometer o adultério.
A Bíblia diz que a gente qualifica roubo, a gente fala desse pessoal da Lava Jato, desse pessoal da política, mas a Bíblia diz também que a gente rouba ao Senhor quando não dá o dízimo. É roubo. Pode um homem roubar a Deus? Questione e ele mesmo responde: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas alçadas. A gente tende a só olhar para o pecado do outro, mas chegou a hora da gente olhar para a gente e entender que vida com Cristo é vida de novidade de vida. E é impossível viver em novidade de vida se a gente não abandonar o pecado, porque a própria Bíblia diz, como disse o profeta Isaías, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É necessário novidade de vida. E o grande problema, quando a gente se toma forma do mundo, é que a gente passa a ser desapercebido pelo mundo. Nós somos chamados para sermos luz. E quando você começa a andar de acordo com o padrão do mundo, é como se a sua luz estivesse cada vez mais se apagando, se apagando, se apagando, se apagando. E ninguém consegue notar a diferença. E ninguém consegue notar a diferença. Querido, enxergue, faça um autoexame e veja o que você precisa mudar. E há uma linda promessa nesse texto que nós lemos. Olha o que é que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A única forma que a gente tem de abandonar o pecado é começar a pensar nas coisas de Deus. É começar a renovar a nossa mente, porque a nossa mente determina a forma como nós agimos, como nós andamos, o que nós desejamos, o que nós vemos. Mas a Bíblia diz que a gente deve transformar pela renovação da nossa mente. A gente tem que abandonar tudo aquilo que é pecado e começar a pensar nas coisas do alto, como diz Paulo em Colossenses. Pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são do alto. E aí, quando a gente começa a transformar a nossa mente, a gente experimenta o que nós acabamos de ler: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma promessa. Talvez, meu querido e amado irmão e minha irmã, você ainda não experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, simplesmente porque você ainda não renovou a sua mente em Cristo. Está tomando a forma do mundo. E quando você toma a forma do mundo, não há como você ter comunhão com Cristo. Mas há uma segunda lição, há uma segunda determinação que a gente tem que tomar para viver uma nova vida, andar em uma vida de novidade. A própria expressão andemos em uma vida de novidade, ela implica um movimento, ela implica uma decisão de continuidade, ela implica um exercício nosso para a caminhada. Então, pois, qual é a segunda lição? Não se deixe acomodar. Não se deixe acomodar. Cresça espiritualmente, frutifique. E aqui eu vou falar da minha geração. E talvez, vou falar da geração de alguns. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós nos acostumamos com a igreja. Nós nos acostumamos com aquele rito evangélico. Nós nos acostumamos com a certeza da salvação em Cristo e vivemos uma vida religiosa. E vivemos uma vida apenas de cumprir atos. Como se vir um domingo a um culto pela manhã fosse suficiente. Como se dar o dízimo fosse suficiente. Como se vir a um culto de quarta-feira, uma vez por mês, quando tem escola de liderança, fosse suficiente. E não é. Nós fomos chamados para frutificar. Nós fomos chamados para servir. E o grande problema é que muitos se acomodaram com o banco da igreja. Muitos se tornaram igrejeiros, frequentam cultos, mas não atuam no reino. Vêm aos cultos, mas não servem ao reino. Vêm aos cultos, mas não andam em novidade de vida, simplesmente porque se acomodaram. Esse é um grande problema da nossa igreja. Há muita gente que tem crença denominacional, mas não frutifica para o reino. E a palavra é muito clara. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 15. Eu gosto muito desse texto. Volte um pouquinho a sua Bíblia, em João 15.
João 15, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Algumas versões, agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha que coisa linda é o verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O fruto é a manifestação social da sua fé. Você tem frutificado? Você tem frutificado? Você tem servido ao reino? Seja sincero. Quando as pessoas olham para a sua forma de agir, sua forma de pensar, sua forma de se posicionar, o que é que eles veem? Qual é o fruto que eles recebem? Eles percebem que em você há um fruto decorrente de uma verdadeira relação e comunhão com Deus. Você tem se importado pelo próximo. O que é que você tem feito para o reino, querido? Olhe que nós acabamos de ler que a vontade do Pai é que nós demos muito fruto, para que Ele seja glorificado. Aí eis a grande questão. As suas ações sociais, seja sincero, glorificam a Deus? Quando Deus olha para o seu dia a dia, quando Deus olha para o seu proceder, para o seu falar, como Deus olha a forma como você reage às lutas e às afrontas da vida, como Deus olha a forma como você reage, com murmuração ou sem murmuração, diante das adversidades permitidas por Ele, porque creia, a sua e a minha luta são permitidas por Deus e muitas vezes são mandadas por Ele. Creia, está na Bíblia. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Ele permite. Quando Deus olha para você e para mim, o que Ele vê? Frutos de justiça ou vê frutos que não são compatíveis com o reino? Seja sincero, seja sincero. Você tem frutificado ou você se acomodou com o banco? O que é que você tem feito, querido? Sabe, um dos grandes problemas quando nós nos acomodamos com a igreja, quando nós nos acostumamos com a igreja, quando nós passamos apenas a frequentar cultos, é que infelizmente nós perdemos a essência e nos tornamos apenas críticos e nós não temos direito de julgar ninguém. Sabe, há muitas pessoas que sentam no banco da igreja, vêm ao culto apenas para apontar defeito, como se o culto fosse para ela, e não é. O culto é para Deus. Se você não veio prestar culto a Deus, você está no lugar errado. Porque o culto é para Deus, não é para você. Aqui não é um espetáculo. Aqui não é um espetáculo. Aqui não é um show em que você paga através do seu dízimo e sua oferta. Não! Esse é um culto prestado para Deus. Mas quando nós nos acomodamos, infelizmente, nós nos tornamos críticos. Sabe por quê? Porque a gente simplesmente perdeu a essência. Nós fomos chamados para servir e não para sermos servidos. Nós somos chamados para servir, para trabalhar no reino e não para sermos servidos. Você tem servido ao reino? O que é que você tem feito para a expansão do reino? O que é que você tem feito para a expansão do reino? Sabe, é necessário que a gente tenha exata compreensão de que a gente vai prestar conta a Deus. Está lembrado da parábola dos talentos? Está lembrado da parábola dos talentos? A Bíblia diz que Deus distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um daqueles servos. Foi para longe, mas voltou para pedir a prestação de contas. Quando for seu dia, o que é que você vai dizer? Quais são as contas que você vai prestar? O dom que você recebeu, o que é que você vai dar? Senhor, com o dom que tu me destes, eu me esforcei para trabalhar. Senhor, eu me esforcei para ganhar vidas. Eu me esforcei para anunciar o teu evangelho no meu trabalho, na minha família. Eu me esforcei para ajudar a igreja na expansão do reino e na divulgação do evangelho. Senhor, eu me esforcei, eu visitei os hospitais,
eu visitei aqueles que estavam passando necessidades. Ah, Senhor, eu evangelizei. Ah, Senhor, eu servi na tua casa como diácono. Ah, Senhor, eu servi na tua casa ministrando louvores. Ah, Senhor, eu exercitei o dom. Ou você dirá como aquele mau servo: ah, Senhor, eu tive medo. Eu tive medo e guardei o dom. Ah, queridos, quando for o seu dia de prestar contas, como é que você vai ser achado? Ah, Senhor, você vai dizer: não, Senhor, eu tive medo, eu guardei. Aí ele vai dizer: servo mau e fiel. Ou você vai ser chamado de bom servo. Eu quero lhe dizer que quando um só membro do corpo não exerce o seu dom, ele adoece o corpo. Ele adoece o corpo. E às vezes não, certamente o é. A nossa e o evangelho do reino, a igreja do Senhor, não só nós, todas as igrejas, elas ainda não são maiores, não alcançaram mais almas, elas não são mais pujantes, elas ainda não divulgaram o melhor evangelho. Sabe por quê? Tem muita gente sentado na igreja, só criticando e não servindo ao reino. Se acomodou com o evangelho. E você não foi chamado para ocupar banco de igreja. Você foi chamado para servir o Deus da glória. É isso para que você foi chamado. Mas há uma terceira dimensão que a gente deve ter. Terceira e última dimensão. Para viver em novidade de vida. Sabe qual é? A certeza de que o céu é real. A certeza de que o céu é real, queridos. Quando Paulo diz assim: vivam em novidade de vida, é como se ele estivesse reprisando o que ele disse aos filipenses: vivam de forma digna do evangelho, porque a pátria de vocês não é essa, a pátria de vocês é o céu. Então vivam de forma digna do evangelho. Só com essa exata percepção de que o céu é real é que a gente pode renunciar às coisas do mundo, é que a gente pode sacrificar as coisas do mundo, é que a gente pode, como disse Cristo: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem a perder, por amor de mim e do evangelho, achá-la-á. Essa dimensão, sabe, se você e eu tivéssemos essa plena dimensão, concepção, certeza diária de que o céu é real e que nós estamos aqui de passagem e que aqui nós estamos para glorificar a Deus, nós viveríamos diferente, nós viveríamos em novidade de vida. E aí eu quero lhe lembrar, querido, o que disse a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, a última referência que eu farei, em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2. Vamos ler do versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vinda, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Querido, o céu é o seu destino. O céu é o meu destino, porque nós somos salvos e justificados em Cristo. Então não se embarace com os negócios dessa vida. Não perca tempo com os negócios dessa vida. Por que fitarias os teus olhos naquilo que não é nada, diz a palavra do Senhor? Olhe para o céu, volte-se para o céu. Pague o preço pelo céu, resista pelo céu, creia, porque o céu é real. A nossa pátria não é essa, a nossa pátria é celestial. Glória a Deus, creia. Sabe, se nós tivéssemos essa exata dimensão, que nós estamos como peregrinos nessa terra, nós não embaraçávamos os nossos seres, as nossas almas, as nossas mentes, com os negócios dessa vida. Nós focávamos no reino, ao ponto de viver, de militar legitimamente, de forma digna do evangelho. Para onde você tem olhado? Para o céu ou para a terra? Onde está o seu foco? Nas coisas do céu ou nas coisas da terra? Para onde você enxerga? O que é que tem ocupado a sua mente? Sabe, querido, se lembre, o céu é real.
O céu é real, como também o é o inferno. Como também é o inferno. Mas creia, eu e você, pela palavra, pela graça, um dia estaremos com Cristo, onde não haverá mais choro, nem ranger de dentes, onde não haverá necessidade, angústia, onde não haverá preocupação, onde não haverá nada que possa nos tirar a comunhão e a paz. Mas creia, o céu é real. Viva aqui de forma digna do Evangelho. Ande, pois, em novidade de vida. Que as pessoas olhem para você e digam, ele é diferente, não porque ele é melhor, não porque ele é pior, mas porque ele é crente, porque ele é cristão, porque crente não é aquele que se diz é aquele que pensa e vive como um. Comprou Jesus.